um cara, eu não tinha dinheiro, mano. E eu sabia falar inglês, eu tinha morado no Canadá em 2009, então meu pai me deu essa oportunidade. E aí, deixa eu tomar uma água aqui, velho. Tranquilo. Mercado. Cara, então, no começo foi a motivação de querer mudar, né? Eu acho que eu tava trabalhando num empreendimento familiar, né? Numa fazenda. Eu trabalhava lá na vacaria, tirava leite, né? Trabalhei durante 4 anos fazendo isso. E aí teve um momento que eu acabei saindo lá da fazenda e fiquei, né, desempregado. E aí eu estava sempre buscando alguma coisa para poder acabar me atualizando e mudando, né? Isso foi em 2017, né? E eu estava querendo sempre mudar, aprender, né? Sempre me dedicando, estudando. Eu fiquei muito tempo em casa, né? Para poder começar a entender sobre o que é que eu estava fazendo de errado até então, né? Porque eu trabalhava, ganhava meu salário, gastava meu salário e praticamente não tinha dinheiro para nada. No final do mês ainda não sobrava nada. E eu olhava para um lado, olhava para o outro, os meus amigos de colégio, meus amigos de faculdade, estavam todos viajando, comprando carro, indo para uma casa melhor, mudando, ajudando a família, fazendo isso, fazendo aquilo. E eu sempre naquela limitação, né? Porque eu não conhecia o que é que eu tinha que fazer com o dinheiro, né? Eu não sabia o que é que eu tinha que fazer com o meu dinheiro para poder eu ser mais livre, né? Eu ter mais liberdade, né? E então, naquele momento que eu saí da empresa, eu fiquei 5 meses muito ruim, sem trabalhar, financeiramente falando. E aí eu comecei a estudar bastante sobre o dinheiro, né? Comecei a ler sobre, né, o dinheiro, entender, né? Por exemplo, um dos livros que me ajudou bastante foram o próprio Pai Rico, Pai Pobre, do Kiyosaki. Eu acho que foi um cara que agregou muito, assim, na minha visão, assim, foi uma virada de chave muito grande para mim na época. Eu acho que mudou muito a minha concepção da forma como que eu enxergava o valor sobre as coisas. Sim. E aí, na prática, esse livro me ajudou muito. E tiveram outros também, O Homem Mais Rico da Babilônia, acabei pegando ali logo cedo, dando uma olhada. Gostei muito ali, um pouco mais à frente também, depois do Taleb, mas... enfim, eu comecei a estudar essa questão do dinheiro, né? E comecei a entender o que é que eu tinha que fazer com o meu dinheiro. Então, quando eu entendi, eu fui atrás de pesquisar sobre o mercado financeiro, né? Então, comecei a estudar sobre o mercado financeiro, entender sobre os produtos financeiros que existiam no mercado e o que é que eu podia me expor, da forma como que eu podia me expor, e comecei a entender isso tudo com um aprendizado que eu fui tendo através do YouTube, né? Então, por isso que eu acho que o YouTube é uma das principais ferramentas hoje do mundo, né, de educação, né? E aí, na prática, eu comecei a aprender bastante sobre, né, o mercado financeiro e comecei com pouco capital que eu acabei entrando em um novo emprego, né? Comecei a trabalhar em uma outra empresa, prestando serviços online em casa. E nesse processo, eu comecei a também a investir o meu dinheiro em ações ainda no mercado tradicional, na bolsa. E aí, com isso, né, eu comecei a ganhar experiência, né, ainda no começo com pouco capital, mas, né, fui ganhando experiência, participando, entendendo ali também sobre as questões da própria volatilidade dos ativos, como é que funcionava, a questão das taxas que eram cobradas pelas corretoras, né, entendendo como é que era que funcionavam os produtos, né, de investimento, né, opções, né, os derivativos de um modo geral, entendendo como é que funcionava, né, as ações, como é que você tinha que tentar e focar, sempre acompanhando várias pessoas do mercado financeiro, 2 deles que foram muito importantes na minha trajetória, inclusive para mostrar que o Bitcoin era importante nessa época, foram o próprio Richard Rittenban e o Fernando Urrich, né? Esses 2 caras eu acompanhava bastante no mercado financeiro. Acompanhava não, acompanho ainda, né? Sim. E eu gosto bastante do conteúdo deles e trouxe muita luz naquela época para o que o Bitcoin já representava e eu não enxergava, né? Sim. Então, naquele momento eu fui atrás de sempre trabalhando e tentando juntar o máximo de dinheiro possível, né?
começou naquela do Homem Mais Rico da Babilônia, né? Uhum. Você aprende que se você guardar 10% do seu mês ali, você nunca mais vai ter problemas financeiros do resto da vida, né? Sim. Só que aí, quando você vai crescendo, você vai conseguindo mais dinheiro, você acaba colocando mais do que 10%. Né? Sim, Você vai não precisa aumentando a de boa. tanto para viver, né? Sim. E aí, nesse momento, eu fui, né, aguçando a curiosidade ali através do Bitcoin, né? O Bitcoin foi uma coisa fantástica que aconteceu, mas eu era cético, né? Até então, eu via eles falando, esses dois caras que para mim eram referências, que são referências, e né, eu olhei para aquilo e eu vou ter que entender o que é que está se passando nesse Bitcoin aí. Eu quero saber na Que prática. ano era isso, pra Isso gente era contextualizar? 2018. 2018, que você teve experiência. É muito legal o que ele está contando aqui, porque tem muita gente que tenha, não, primeiro eu vou começar a investir para depois estudar. Sim. A gente vê muito claro que o Caio, ele antes de falar de dinheiro, ele falou que ele começou a estudar. Sim. Então, na trajetória do investidor, a gente vê o quão relevante é para a sobrevivência, porque você está nesse mercado já há quanto tempo? Investindo, eu comecei em 2017, né? Pois então, é. 7 anos. Já tem aí uns 6 anos, né, que está investindo. Então, assim, para a sobrevivência do investidor, colocar o conhecimento antes do dinheiro te mantém vivo nesse mercado, né? Exatamente. Então, muito interessante essa trajetória aí. Mas como é que era a tua rotina, assim, na época que tu não tinha... Na época das vacas magras? Como é que era a tua rotina, assim? Sabe por quê? Porque tem muita gente que dá desculpa assim, não tenho tempo e tal, eu trabalho, não sei o quê. Porque tu trabalhava também, porra. Como eu trabalhava nessa empresa, né, prestando serviços online para clientes que chamavam a atenção, né, no WhatsApp, né? Eu trabalhava no WhatsApp. Sim. Então eu prestava serviço para 4 empresas, né? Cada uma eu tinha um WhatsApp, um telefone ou 2. Uhum. E né, eu ficava prestando serviço para esses clientes dessas empresas nesses WhatsApps na minha casa de 9 da manhã à meia-noite, de segunda a segunda. Sim. E enquanto isso, resolvi criar meu canal do YouTube no último dia de dezembro de 2018. Dia 31 de dezembro de 2018, eu postei o meu primeiro vídeo no YouTube. Falando pra galera que o mundo era de quem investe. Sim. Porque a grande realidade é que se você não investir, você já tá para trás. Sim, com certeza. Então, o que me fez realizar isso foi exatamente também estar acompanhando o YouTube de várias pessoas ali que eu gostava do mercado financeiro. Eu pensei, porra, eu posso fazer o meu também. Sim. Tá todo mundo falando lá, eu vou começar. E eu não tinha infraestrutura nenhuma assim, sabe? Era o computador do mais simples que tinha. A webcam era daquelas mais antigas, toscas que vocês imaginarem. Meu primeiro vídeo no YouTube foi um vídeo gravado pelo celular. Ainda foi na vertical ainda. Então, assim, foi quase um desabafo de dizer o porquê que eu estava começando aquilo, né? Sim. E aí eu resolvi passar a minha experiência, que eu estava aprendendo muita coisa ali no curto espaço de tempo, né? E eu achava que mais pessoas precisavam daquilo, porque não existia conhecimento financeiro ainda suficiente no mercado, assim como hoje não existe. Eu acho que falta muito, né? Para o pessoal entender. E assim, para mim, eu acredito, né, que tenha sido um grande desafio, porque antigamente, quanto mais você volta no tempo, mais era complexo o conhecimento necessário para você comprar o seu primeiro Bitcoin. Quando você começou a criar conteúdo, o quanto de dificuldade você teve, ou o quanto você teve que buscar conhecimentos mais específicos para ir além do Bitcoin nessa tecnologia da blockchain? Não, aí o que foi aconteceu? 2018, né, eu comecei a estudar programação para poder entender o que é que se passava. Na verdade, foi uma história até engraçada antes de contar isso daí, Thiago. Porque eu tenho que ressaltar isso aqui, tá ligado? Um professor, um cara... eu não tinha dinheiro, mano. E eu sabia falar inglês. Eu tinha morado no Canadá em 2009. Então, meu pai me deu essa oportunidade. E aí... Deixa eu tomar uma água aqui, velho. Tranquilo. Teve um curso de programação que eu queria fazer, que era da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos. Eu estava em casa, no Ceará. E aí, basicamente, eu mandei um e-mail pro professor explicando a minha situação, que eu não tinha dinheiro. E o Robert me respondeu um e-mail e me deu acesso ao curso completo. Sim. De graça. E custava cerca de $2.000 na época.
Eu não tinha acesso a esse dinheiro. E aí eu aprendi pra caramba, né, nesse momento. E foi muito, muito importante porque com esse momento eu consegui aprender o Bitcoin. Sim. Porque através do que eu consegui aprender naquele curso, eu Uhum. consegui entender o Bitcoin. Sim. E Te deu aquilo- uma clareza do que é. Eu consegui estudar todo o código do Bitcoin. Sim. E eu consegui entender o que é que se passava ali. Uhum. E eu me lembro demais, quando era tipo umas 7 horas da noite, eu tava na casa da minha mãe ainda morando lá. Olhei pro computador assim, quando eu terminei assim, de estudar o código do Bitcoin. E botei a mão na cabeça e pensei, puta que pariu. Desculpa aí. O que foi que esse cara fez? Eu pensei desse jeito, sabe? Sim. E aí, no outro dia, eu comecei a vender as ações que eu tinha e comecei a comprar Bitcoin. Sim. No outro dia, eu já tinha começado a acumular ações, tinha vendido um carro, tinha comprado, tava com o dinheiro já no mercado. Aí deu uma certa sorte, assim, porque foi na época que o Bovespa ainda estava em 2017 ali. Tava se recuperando de uma 60 mil queda. pontos. Uhum, tava Então, subindo. tava 60, 70 mil pontos ali. Eu acabei comprando ali umas ações, elas acabaram subindo ali. E quando chegou em 100 mil pontos ali, eu acabei liquidando para comprar de Bitcoin. Né? Lá quando o Bitcoin estava no começo de 2019 a $3.200. Sim. Então esse momento foi muito, 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 muito importante assim. E aí eu comecei a criar conteúdo somente sobre cripto, praticamente. No começo no meu Sim. canal eu ainda falava um pouco de ações, falava um pouco de mercado financeiro, só que quando eu entendi o que era o mercado cripto, o que é blockchain, né, chegando agora no ponto, né, eu particularmente me apaixonei, principalmente porque logo na sequência, em 2019, em agosto, eu fui morar em Los Angeles. Que eu queria ganhar mais dinheiro do que eu estava conseguindo ganhar no Brasil para poder né, comprar mais Bitcoin, mais Ethereum. Sim. E aí, na prática, eu fui para Los Angeles, fiz delivery durante 6 meses lá, fiquei entregando comida, pegando comida no restaurante, levando comida para casa das pessoas, né? E com esse dinheiro, eu morava num lugar muito simples, né? O carro era alugado. Foi nessa época lá que tu se deparou com um urso caminhando do lado do teu amigo. Como é que é essa Não, história? isso aí foi em 2009, lá no Canadá. Ah, 2009. Foi. No Canadá Achei que era teve ali urso, nessa né? época. No Canadá que Fala teve. aí do que aconteceu. Por isso que o Caio tem trauma de urso, tá ligado? Não, Fala meu aí. irmão, tu é doido, lá no Canadá é normal ter urso, assim, às vezes, no meio da cidade, sabe? Dependendo de onde você tá na cidade. Eu morava em Vancouver, então na área que eu morava, que era norte de Vancouver, era numa montanha. Então lá tinha urso, às vezes, andando na calçada, na rua. E aí tem uma lei lá que você pode subir em cima do veículo pra você se proteger de urso, tá ligado? Você tem que ficar mais alto do que ele. E o urso não some Aí no carro? quando você tá mais alto do que o urso, ele tem medo, ele se afasta, entendeu? Ah, entendi. Aí a ideia é que quando você fica mais alto que ele, aí eu subi no carro do cara lá e esperei o urso sair E fora. o urso velho. passou ali mesmo? Passou do Passou, lado de não, você? ele passou assim, né? Mas assim, tá. na rua assim, lateral, mas eu não fui lá ver ele não, entendeu? Mas enfim, é isso. A questão, quando foi em 2019, fui fazer delivery lá na Califórnia, Los Angeles, né? Passei 6 meses lá trabalhando. E aí, e criando conteúdo também no YouTube, né? Esse tempo eu trabalhava de 7 da manhã a 11 da noite, chegava em casa, fazia... estudava algum tema, né? E foi assim que eu consegui aprender sobre finanças descentralizadas em setembro de 2019. Né? Porque eu ainda estava fazendo delivery e estava acompanhando os canais gringos que eu já acompanhava. Inclusive, entrei dentro da comunidade do cara lá, que era o Ivan on Tech na época. Ele ainda tem um canal dele, eu acho massa, assisto até hoje. E aí, basicamente, né, fiz esse movimento de estudar com esse cara sobre DeFi, né? E percebi que DeFi, né, finanças descentralizadas, é um tema que ninguém falava no Brasil. O conteúdo de cripto no Brasil era mais relacionado a trade. Tu achou tipo um subnicho no nicho de cripto. Tu achou um novo nicho. Aí como eu já tinha, como eu falei para vocês, né, que eu estudei os mecanismos financeiros, produto financeiro, as coisas todas, eu tinha entendido o mercado financeiro, o que é que existia, quais eram as opções de instrumentos financeiros que a gente podia usar. E quando eu vi DeFi surgir dentro da rede Ethereum ali,
com toda aquela infraestrutura de aplicativos, de aplicações ali dentro do mundo descentralizado, que você pode basicamente, né, utilizar o seu dinheiro como um banco, né? Você pode pegar um empréstimo, você pode ser um formador de mercado, você pode, né, prover liquidez ali para a venda de opções, enfim, do que você quiser. Você tem todos os instrumentos financeiros hoje replicados do mercado tradicional dentro de aplicativos do mundo DeFi, dentro de aplicativos do mundo blockchain, né? Então, o Ethereum ele acabou, né, se provando como uma app store, né? O Ethereum ele se tornou um app store, né, onde ela é descentralizada, né, um computador descentralizado que tem um app store e qualquer pessoa pode chegar lá e instalar uma aplicação, né, e depois que ela está instalada, qualquer outra pessoa ao redor do mundo inteiro, sem pedir permissão, vai poder utilizar aquela ferramenta. Né? Então, isso daí, né, me abriu os olhos assim e eu me fascinei em setembro de 2019, quando eu vi isso a primeira vez. Né? E aí eu comecei a estudar, né? E quando foi em 2020, né? Quando foi no novembro de 2019, eu voltei para o Brasil e aí é que eu comecei a focar mais ainda na criação de conteúdo no meu YouTube. Né? E né, no começo de 2020 eu tive a oportunidade de estar participando numa live que estava tendo no Instagram. Na verdade, eu não estava nem participando da live, eu estava assistindo a live. Sim. Que era do João Razin e das meninas lá da área cripto. Né, que era do Bitcoin, como é? Era a área Bitcoin? Era a área cripto, área Bitcoin, né? Bitcoin. A área Bitcoin é a área cripto. A Carol e a Kaká, né? Isso. E aí, o João Razin, né? Que trabalhava na escola cripto naquela época, ele estava fazendo uma live com elas, né? E ele falou alguma coisa de DeFi, só que ele na época ainda não entendia muito bem como funcionava. Sim. E eu já tinha estudado aquilo, já estava utilizando as ferramentas daquele momento. Né? Já tinham utilizado as principais corretoras, a Uniswap, já tinham utilizado o Aave, MakerDAO, todos os principais aplicativos que existiam para replicar esse modelo financeiro do mercado tradicional dentro do mundo blockchain. Sim. E aí, o João, né, eu trocando ideia com ele numa mensagem, né, o João Razin, ele me abriu o posto também para poder a gente fazer uma live lá no canal da Escola Cripto, que era uma comunidade muito grande naquela época. Né? E aí, basicamente, eu consegui fazer nessa live, uma live de 2 horas e 40 minutos, explicar para a galera do canal e para o Brasil, de um modo geral, como que né, aquele ecossistema financeiro descentralizado estava se moldando. Como é que aquilo estava se criando? Quais eram as novas possibilidades que estavam surgindo, né? Então, quando eu fiz isso, foi um prazer enorme, assim, eu nem jamais imaginava que iria acontecer o que aconteceu depois daquilo, tá ligado? E aquela live ali foi a semente de tudo, tá ligado? Sim. Então, né, naquele momento, né, a gente acabou desenvolvendo muitas pessoas, né, e mostrando como é que formava, né? Acabei criando a comunidade Eu de Hacker lá em 2020 também, para ensinar e mostrar para mais pessoas como é que tudo isso estava se dando. O pessoal foi cada vez mais gostando do tema, entendendo e enxergando o valor que traz você saber sobre isso hoje, né, naquela época, né? E né, fico muito feliz porque daquela época, né, tiveram várias pessoas, né, que aprenderam lá comigo na comunidade e hoje ensinam aqui no mundo, no Brasil todo e no mundo todo. Eu fico feliz pra caramba, tá ligado? Sim, né? sim. De ter visto isso, de ter fomentado esse movimento de crescimento, de educação e de conhecimento dentro do próprio mercado cripto no Brasil, tá ligado? Sim.